Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, hoje vamos ler o versículo 21, a parte A do versículo. E vamos ler o versículo 25 também, a parte A. Lucas capítulo 6, versículo 21. Se alguém estiver ao seu lado com alguma dificuldade, pode ajudar o irmão a encontrar, tá bom? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Versículo 25, parte A. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos observando a Tua palavra, como a nossa irmã acabou de orar, pedindo ao Senhor, que o Senhor abra, ó Pai, o nosso entendimento, para que possamos ser alimentados naquilo que o Senhor deseja nos alimentar nesta noite. Senhor Deus, nós Te louvamos porque em Cristo Jesus nós experimentamos a justificação. Ó Deus, e nós fomos feitos justiça em Cristo. E Te louvamos, ó Deus, porque desde então o Senhor tem colocado em nossos corações fome e sede por justiça. E eu quero glorificar o Teu nome, ó Deus, porque nesta noite eu creio que nós seremos saciados mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor naquilo que o Senhor predeterminou antes da fundação do mundo para que acontecesse nessa noite na vida de cada um aqui. São bênçãos que nós te pedimos. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, a Igreja de Cristo é formada por um povo, formado por pessoas que estão neste mundo, mas pessoas que não são deste mundo. Que fique bem claro isso para nós. A Igreja de Cristo é formada por pessoas que vivem neste mundo, mas não estão inclinadas a buscarem os valores, os preceitos, os conceitos deste mundo. A Igreja de Cristo, ela está neste mundo, mas ela é preservada com os valores de um outro reino que nada tem a ver com este mundo. Sustentado nessa verdade, logo no início do ministério de Jesus Cristo na Galileia, Jesus ele pregou o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. A respeito disso, Jesus falou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus, ensinando os seus discípulos a orarem ao Pai, disse que os discípulos deveriam pedir o seguinte a Deus em suas orações: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Meus queridos, nós temos a informação, e quando nós temos essa informação, a gente consegue perceber, por exemplo, por que Lucas ele pegou apenas um recorte do Sermão do Monte, tão bem explicado no Evangelho de Mateus. Por que Lucas pegou apenas um recorte e ele estruturou em seu Evangelho da forma como estruturou? Nós sabemos que ele fez isso porque o Evangelho de Lucas foi escrito para um gentil convertido, Teófilo. E Lucas queria que ele soubesse de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, de como foi o ministério de Cristo, as doutrinas de Cristo, e ele fez uma acurada investigação. Lucas, ele nunca foi discípulo de Jesus, ele foi discípulo de Paulo. Então Lucas, ele pegou todas as informações e ele escreveu o seu evangelho para que Teófilo tivesse mais convicção ou convicções sobre a nova fé em Cristo Jesus. E nós vamos perceber que Lucas, ele estrutura esse recorte que estamos observando
como algumas bem-aventuranças apenas. Mas ele faz o seguinte: ele coloca a bem-aventurança e coloca um contraste em cada bem-aventurança, como nós acabamos de ler. No versículo 21a, ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. O contraste vem no versículo 25, parte A: ai daqueles que estão fartos, porque passarão fome. Assim como nós vimos também domingo passado. E queridos, nesse pequeno escopo que Lucas ele fez o Sermão do Monte, nós começamos domingo passado a observar algumas recompensas e rendições do reino de Deus. E nós estamos olhando inicialmente para as bem-aventuranças, mas é impossível olhar para as bem-aventuranças em Lucas sem observarmos os contrastes, porque há um propósito nessa escrita. O Espírito Santo conduziu Lucas para estruturar dessa forma. E queridos, lembrando de uma verdade que nós nunca podemos nos esquecer quando lemos o Sermão do Monte. Assim como as bem-aventuranças, nós não estamos com um texto que tem como objetivo nos dar descrições ou prescrições para que a gente possa cumprir, para que sejamos cidadãos do reino. Não. Jesus nunca deixou as bem-aventuranças para que a gente pudesse buscar praticar para ser cidadão do reino. É o contrário. As bem-aventuranças foram deixadas para identificar os cidadãos do reino. Por isso que, quando você observa Mateus capítulo 5, logo no início, assim como Lucas, que nós estamos observando, no capítulo 6, nós vamos perceber que Jesus, ele tinha diante dele uma grande multidão. Ele está no monte, muitos discípulos estão seguindo Jesus, muitos desses vão abandonar Jesus. Lá em João capítulo 6 a gente vai ver isso, quando Jesus ele falar sobre a realidade dele como o pão vivo que desceu do céu. Mas agora Jesus está rodeado dos seus discípulos. Esses ensinamentos estão sendo direcionados para os discípulos de Cristo, não para que eles façam algo para serem cidadãos do reino, mas para identificar, para consolar e para convocar. Essas verdades que estamos vendo, elas, em primeiro lugar, identificam, elas consolam e elas convocam. E por que isso? Porque nós já sabemos, meus irmãos, que não há nada que o homem possa fazer por si próprio para herdar o reino de Deus, a não ser se quebrantar diante de Deus em arrependimento e fé. Mas isso já é obra do Espírito Santo na vida do pecador. Então, queridos, quando isso acontece na vida de um pecador, ele experimenta a primeira bem-aventurança. Quando o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, ele experimenta a primeira bem-aventurança, a primeira recompensa, porque ele experimenta uma pobreza de espírito, ele reconhece a sua miséria e ele herda o reino. É a primeira bem-aventurança que vimos domingo passado. Hoje eu quero pensar com vocês apenas na segunda recompensa. A segunda recompensa que tem a ver com essa bem-aventurança. E queridos, a segunda recompensa para aqueles que foram inseridos no reino de Deus é a alegria de ter a alma saciada em Deus. A alegria de ter a alma saciada em Deus. Pastor, que lição simples. Pastor, que lição é tão clara. Eu já conheço isso. Eu já sei disso. Ah, meus irmãos, quando Jesus ele começa a falar essas coisas, essas verdades aos seus discípulos, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não está apenas identificando os seus discípulos, ele está consolando os seus discípulos e ele está convocando os seus discípulos. A convocação não é explícita, ela é implícita, mas ela está presente. Então, quando nós olhamos, nós precisamos entender algumas coisas. Eu não sei se você já passou pela experiência de sentir muita fome. Normalmente quando a gente passa por essa experiência é porque a gente ficou no máximo 5 horas sem comer. Já bate um desespero.
né? O brócolis fica com gosto de picanha, né? Porque a necessidade faz o gosto muitas vezes. Mas quando Jesus cita fome aqui, Jesus não está falando de qualquer tipo de fome. A fome que vem quando você passa por um período sem alimentar. Jesus está falando da realidade de alguém que fica por muitos dias sem comer, e de repente ela tem a oportunidade de se alimentar, a tal ponto que ela chega para as pessoas que estão alimentando ela e diz assim: eu não consigo comer mais nada, eu estou plenamente saciado, eu estou farto. Farto. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome. Porque se vocês têm fome agora, vocês serão saciados, não agora, no futuro. Jesus, ele está identificando, Jesus está consolando, Jesus está convocando os cidadãos deste reino a não viverem de conformidade com aquilo que Deus opera, a viverem de conformidade com aquilo que Deus opera neles. E quando isso acontece, eles se tornam semelhantes àquele que chama. Eles se tornam semelhantes ao próprio Cristo. Então eu gostaria de pensar com os irmãos, tentando ser didático como Lucas. Da mesma forma como Lucas trabalhou na sua estrutura. Primeiro eu quero pensar com os irmãos sobre essa identificação, sobre o consolo e sobre a convocação. E como Jesus identifica aqui os cidadãos do reino. Quando Jesus diz assim: felizes são aqueles que agora têm fome, porque serão saciados. Observe a primeira coisa aqui. Você precisa observar isso. Essa fala de Jesus seleciona. Essa fala de Jesus separa. Essa fala de Jesus identifica. Seria a mesma coisa de Jesus falar assim: felizes são aqueles, não estes. Ou, felizes são vocês, não os outros. Essa fala de Jesus aos seus discípulos está separando. Está separando aqueles que são felizes, aqueles que estão satisfeitos, aqueles que serão saciados na alma e aqueles que experimentarão o juízo de Deus. Por isso que o contraste vem sempre com um ai da parte do Senhor. E como eu já disse, quando Jesus diz os que agora têm fome, Jesus está falando de uma realidade da alma no presente, mas com a perspectiva de uma recompensa futura. E qual é a recompensa? Vocês serão saciados. Vocês dirão: estamos plenamente fartos. Queridos, Jesus, ele estava rodeado, na época de Cristo, ele tinha muitas pessoas famintas. Os irmãos têm que entender que no período em que Jesus Cristo veio ao mundo, o povo de Israel, eles estavam debaixo de uma opressão tão grande, uma opressão romana, que havia muitos pobres em Israel. Muitos pobres, muitos necessitados. Quando Jesus começa a fazer o milagre da multiplicação dos pães, as multidões vêm atrás de Jesus. E Jesus sabia que elas não estavam atrás da doutrina dele. Elas estavam com fome. E Jesus dava a elas o que comer. Mas, meus irmãos, mais uma vez, Jesus não está falando aqui de algo que o homem possa buscar ter ou deixar de ter que remova a sua fome. Jesus está falando aqui de uma necessidade básica da alma que somente Deus pode suprir. Essa fome que Jesus está falando é uma necessidade básica, mas que nenhum homem é capaz de suprir, somente Deus. Por isso que a gente precisa recorrer a Mateus. Mateus vai explicar. Mateus, ele diz assim: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Então agora nós sabemos que essa fome e sede, necessidades básicas, essa fome e sede estão relacionadas à justiça, mas não à justiça que vem da alma daquele que tem fome ou tem sede.
a alma destes homens e mulheres que ouviam Jesus, e nós temos sempre que observar o que os primeiros ouvintes estavam entendendo. A alma daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo, queridos, eles tinham um forte anseio da parte de Deus. Eles estavam aguardando o Messias, mas eles tinham muitas expectativas. E eles acreditavam que quando o Messias viesse, não apenas os libertaria do poder de Roma, mas traria para eles uma bem-aventurança tão grande que eles nunca mais passariam necessidades, inclusive necessidades de comida. Olha que interessante, Jesus Cristo havia ressuscitado. Jesus Cristo apareceu aos seus 12. E Jesus Cristo vai soprar sobre eles o Espírito. E sabe o que eles falam para Jesus? Isso. Então os que estavam reunidos com Jesus, eles perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando Jesus ele vai conversar com uma mulher samaritana, a mulher samaritana diz assim para Jesus: eu sei, Senhor, que quando o Messias, que se chama Cristo, vier, ele irá anunciar a nós todas as coisas que nós estamos esperando. Agora, queridos, como nós já sabemos, Jesus Cristo ele não veio para suprir uma carência que eles acreditavam que precisavam. Jesus não veio para suprir uma carência que eles acreditavam que precisavam. Jesus não veio para alimentar as pessoas que estavam com fome de um alimento perecível. A grande questão é que a alma sedenta do pecador nunca consegue discernir o como pode ser saciada. A alma sedenta do pecador não consegue discernir como saciar a alma. Só sabe que tem fome e sede de algo. Mas como eu vou saciar? O pecador não discerne. Jesus ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. João 6:27. Isaías, o grande profeta Isaías, por parte do Senhor, ele disse ao povo: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro para comprar, venha, beba vinho e leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e vocês vão se deliciar com os alimentos mais saborosos. Venham a mim, com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Agora Jesus está falando a um grupo de pecadores, que Jesus fala: vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados porque vocês têm fome. Vocês são bem-aventurados porque vocês têm sede. Vocês são bem-aventurados porque vocês são carentes de justiça. E qual é a recompensa de vocês? Vocês ficarão fartos, plenamente saciados. Irmãos, nós já sabemos que essa fome e sede por justiça dos discípulos não tem a ver com algo que eu pratico, que é justo. Tem a ver com algo que Deus fez por mim e me estimula, me impulsiona a praticar. Então, a verdade é o seguinte: Deus sabe que nós temos necessidades básicas para a subsistência de nossa alma. Deus conhece, Deus sabe. Mas existe uma característica daquele que faz parte do reino, que Jesus está deixando claro, que é o motivo pelo qual estes são bem-aventurados e serão recompensados. É que estes cidadãos do reino, eles têm uma necessidade básica da alma: por justiça. Mas preste atenção, é muito mais do que ter um desejo, um anseio
para que a justiça de Deus seja feita diante de tantas injustiças dos homens. É muito além disso. É muito mais do que desejar a coisa certa diante de tantos erros. É muito mais do que desejar um sistema judicial mais justo. É muito além de saciar a alma na justiça que pode ser praticada neste mundo. Jesus está falando de uma justiça não conquistada, mas de uma justiça imputada por Deus. Mas aqueles que fazem parte do reino, eles têm sede por essa justiça, eles já não receberam? Sim. E por terem recebido uma justiça imputada, a vida deles agora tem um objetivo: praticar tudo aquilo que tem a ver com a justiça de Deus. Eles vivem neste mundo com fome e sede de justiça. E vai ficar mais claro para os irmãos. Mas o que Jesus está falando aqui é aquilo que Abraão experimentou. Moisés registrou e disse assim sobre Abraão: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, ou para a justiça. Pedro, animado, provavelmente deve ter ficado muito feliz quando Jesus fez uma pergunta aos discípulos, e Jesus disse assim: quem os homens dizem que eu sou? E de repente Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que revelou isso a você. Não fique tão empolgado, porque essa verdade que eu sou Cristo não veio de você, foi revelado a você. Irmãos, a nossa bondade imaginária, ela é mais difícil de vencer do que o nosso pecado real. Essa fala não é minha, é de Charles Spurgeon. A nossa bondade imaginária é mais difícil de vencer do que o nosso pecado real. O que ele está querendo dizer é que nós não podemos imaginar que nós somos bons a ponto de confiarmos em nossas justiças próprias para alcançarmos o favor do Senhor. Pois a Escritura de Isaías diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Está Isaías 64:1. Quando essa verdade começar a ser aplicada ao seu coração, você vai perceber como isso divide aqueles que estão e aqueles que não estão, aqueles que são e aqueles que não são. Mas se aos olhos de Jesus, a nossa justiça é como trapo de imundícia, o que fizeram esses bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, para que eles recebam a promessa de serem saciados dessa fome? O que eles fizeram? Como nasceu essa fome e sede de justiça nesses bem-aventurados? Meus irmãos, essa fome e sede de justiça nasce quando a justiça de Deus alcança o pecador. Por isso essa verdade identifica os cidadãos do reino. Então eu quero rapidamente observar com você o contraste. O contraste no versículo 25, na parte A, fala de juízo. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que acreditam que estão com a alma saciada, bem alimentada, farta, porque vocês terão fome. É juízo. Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo fala sobre esse povo, sobre essas pessoas, quando ele escreveu assim: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, você que está aqui presente, você precisa entender que essa fome, que não será saciada, pelo contrário, essa fome que aumentará, essa fome que está presente na alma do pecador, que precisa de paz,
é uma fome que ele não sabe saciar. O homem pecador, ele precisa de paz, mas ele não sabe que a paz que ele precisa é paz com Deus. Ele está em inimizade contra Deus. É a alma que precisa de perdão de Deus, mas não reconhece que ofende a Deus. É a alma que precisa de libertação do poder do pecado e do juízo, mas acredita que é mais livre a cada momento que segue o seu coração. Esses são aqueles que recebem o ai de Jesus, e que hoje se sentem saciados, mas passarão fome. Passarão fome. Meus irmãos, quando o assunto é Deus, as almas desses estão carentes, estão necessitadas, estão famintas. As pessoas que você encontra todos os dias, se você não enxergá-las como Deus enxerga, você nunca será instrumento nas mãos de Deus na vida delas. As pessoas, talvez a sua própria família, elas estão carentes, elas estão necessitadas, elas estão famintas, elas estão aprisionadas, elas estão vazias, mas elas permanecem confiando na sua autojustificação. Enquanto aqueles que receberam a justiça de Deus, eles vão experimentar a saciedade que as suas almas começam a buscar a partir daquilo que Deus fez com elas. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Mas olha que terrível como Jesus fala para estes. A NVT traduziu de uma forma que ficou até mais impactante o versículo 21, a parte A. Que aflição espera por vocês, que agora tem fartura, pois um terrível tempo de fome os aguarda. Essa verdade, essa bem-aventurança e esse contraste identifica quem está dentro e quem está fora. Então eu quero observar rapidamente o consolo para os discípulos. O consolo vem quando Paulo, por exemplo, disse para a igreja de Corinto: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Queridos, essa expressão tem fome. Bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça, eles serão saciados. Mostra que há uma busca na vida desses discípulos por uma justiça que eles experimentaram. Mas Jesus está mostrando para eles o seguinte: vocês não serão saciados dessa fome hoje. Vocês serão saciados no futuro. E no original grego mostra que plenamente saciados. Mas ainda não está claro para você. Vai ficar mais claro agora quando nós observarmos de forma implícita a convocação de Jesus nessa bem-aventurança. Meus irmãos, essa convocação de Jesus Cristo aos seus discípulos que estão ouvindo Ele, não está, como eu disse, explícita, ela está implícita. É a parte prática. Não é a causa. É o fruto de quem é justificado. Ou seja, não é a justiça deste homem que quer entrar no reino, mas é o fruto daquele que está no reino. E de uma forma muito clara agora, muito límpida, o que Jesus está querendo mostrar é que o cidadão do reino, ele tem fome e sede por cumprir a vontade do Senhor. Deus o habilitou para isso quando fez dele justiça de Deus, quando o justificou pela fé em Cristo, quando imputou sobre ele a justiça de Deus. Ou seja, aquele que é alcançado pela justiça de Deus, ele é movido pelo Espírito Santo, e isso vai identificar você. Aquele que foi alcançado pela justiça de Deus, ele é induzido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo a lutar por uma vida moldada pelos atos de justiça, pela obediência à palavra do Senhor. Nós vimos hoje pela manhã que a Escritura nos foi deixada para a educação na justiça. Um bom exemplo é o que Jesus vai falar ainda no Sermão do Monte, mais para frente para os discípulos.
Em Mateus registra, no capítulo 6, versículo 1, quando Jesus disse assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Evitem praticar as suas obras de justiça. Evitem praticar a obediência de vocês a Deus diante dos olhos dos homens para serem vistos por eles. Obras de justiça tem a ver com aquele desejo de obedecer à lei do Senhor. Então o que nós temos aqui, queridos? Nós temos aqui a verdade que os desejos da alma dessa pessoa mudam de direção. Quando alguém é alcançado pela justiça de Deus, os desejos e vontades dessa pessoa mudam de direção, e ela começa a ter fome e sede por aquilo que Deus deseja dela. Estava ouvindo um irmão essa semana, ele disse assim: pastor, cada vez que eu me deparo e eu ouço a palavra de Deus, mais fome eu tenho de Deus. Isso é fome e sede de justiça. Hoje, essa pessoa não é mais movida por algo que ela possa conquistar. Ela não é movida por algo que o mundo possa oferecer a ela. Por ter sido alcançada pela justiça de Deus em Cristo, essa pessoa só se sente saciada em Cristo. Em obedecer a palavra de Deus, é o alvo da vida dela. Ela não tem mais as mesmas vontades, as inclinações não seguem mais para a mesma direção. A fome e sede de justiça é fruto do que Cristo fez, e por ter mudado a fonte de seus desejos e busca. É isso que Cristo faz, Ele muda a fonte dos desejos e busca da pessoa. Ela não tem mais fome e sede pelas coisas deste mundo, ela tem fome e sede por cumprir a lei do Senhor. E ela nunca consegue ser saciada, porque ela se depara com a incapacidade dela. Então a realidade dessa pessoa é de fome, é de sede. Eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, eu não consigo. Eu tenho vontade por Deus, mas eu não consigo. A minha alma arde por fazer a vontade de Deus. Eu quero a presença de Deus, mas eu não consigo. E Jesus olha e fala assim: bem-aventurado é você que tem fome hoje por justiça. Você vai ser saciado, plenamente saciado. Calma. Continue lutando, mas calma. Você é feliz. Você que teve os desejos e propósitos e buscas direcionados por Deus. Davi entendeu isso. Davi nunca leu a bem-aventurança. E Davi disse: a minha alma tem sede por Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu vou comparecer perante a presença dEle? Ele entrou nesse grupo de bem-aventurados, com certeza. Queridos, enquanto as pessoas ao redor do crente estão acreditando que as suas almas serão saciadas nos bens que possuem, nas amizades que conquistam, nas religiões que praticam, nos sonhos que almejam, essas são as pessoas, nos prazeres que buscam, tudo segundo os desejos do próprio coração, conforme está em Efésios 4, 17 a 20. O justificado por Deus não busca as mesmas coisas. O justificado por Deus tem fome e sede dos preceitos do Senhor. Ele sabe que somente andar com o Senhor há saciedade e plenitude da alma. Paulo, um exemplo: o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo, porque Ele mudou as minhas vontades e desejos. Eu tenho fome e sede por Ele. Eu tenho fome e sede por justiça. Ah, cristão, onde você tem buscado saciar a sua alma? Os cidadãos do reino de Deus são ensinados por aquele que os justificou a buscar em outra direção. Busquem primeiro o meu reino e a sua justiça, e
todas as outras coisas que você precisa serão acrescentadas. Meus irmãos, as nossas vontades e desejos são indicativos sobre o reino que nós estamos submissos. As nossas vontades e desejos revelam a qual rei nós estamos submissos. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Você é um bem-aventurado que teve os seus desejos mudados de direção? Ou você ainda é alguém que acredita que as suas necessidades serão saciadas em direção à terra de Sodoma e Gomorra? Você não consegue desejar as coisas de Deus sem ser forçado a isso? Será que a ira é uma marca que te define? Será que você é definido e identificado pelo seu pecado? Será que a inveja é uma marca que te define? A soberba, a falta de perdão, o ódio, a mentira, a cobiça? Todos esses pecados muitas vezes ainda fazem parte da nossa vida. A questão é quando você não tem o desejo de lutar por isso, por amor a Deus. Isso revela muito sobre você. Eu sei, mas o quanto você luta, o quanto você tem fome e sede por obedecer a Deus, revela onde está o seu coração. Se você está nessa triste condição, querido, querida, com muito pesar eu digo para você, você está debaixo do juízo de Deus, ainda. E não há nada que você possa fazer ou trazer para você, para que você seja um bem-aventurado, a não ser crer e se arrepender na sua miséria espiritual. Você não precisa de ajuda para ter suas vontades mudadas. Você não precisa de terapia para ter desejos por Deus. Você precisa de arrependimento e fé. Você precisa ser pobre de espírito. Talvez você precise de alguém que direcione você para a cruz. Arthur Walkton Pink disse: não pode haver ressurreição se não houver morte. Você não pode ter a vida em Cristo se não morrer para a sua própria vida. Talvez você, e eu espero que não, mas talvez você esteja experimentando aquilo que Paulo falou sobre alguns, quando ele disse: todos estes buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Filipenses 2, 21. Agora a pergunta: isso não é o oposto de um homem convertido? O homem convertido, ele diz como Paulo: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Queridos, reforço, repito, de forma incansável: todos aqueles que estão em Cristo, que foram alcançados pela justiça de Cristo, eles tiveram suas vontades e desejos redirecionados. Isso não significa que eles não terão mais desejos pecaminosos, mas significa que eles nunca mais se sentirão satisfeitos na prática do pecado, pois as suas vontades e desejos têm a ver com Deus. Ou seja, ele deseja uma obediência que começa no secreto e expande para o testemunho público. Ele não deseja mais mentir como desejava antes, e ele sentia prazer nisso. Ele não deseja se inquietar mais com as preocupações desta vida como era antes. Ele quer confiar em Deus. Ele não deseja mais satisfazer a carne com moralidade sexual como antes, porque ele quer santidade ao Senhor. Ele não almeja para a sua alma a satisfação vazia que o mundo propõe nas coisas do mundo. Não é o que você tem ou possa ter que vai saciar a sua alma. Aquele que está em Cristo, ele deseja o que Deus pode dar. Ele não deseja mais uma prática religiosa. Ele quer muito mais do que ter um alívio na consciência. Ele quer andar com Deus. Ele tem fome e sede de justiça. Esses são bem-aventurados.
serão fartos. Serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça hoje terá a alma saciada desta fome. E agora estamos no cerne da bem-aventurança e vamos terminar aqui. O discípulo de Cristo, ele nem sempre vai conseguir fazer aquilo que deseja em relação à justiça de Deus. O servo de Cristo, ele nem sempre vai conseguir obedecer a Deus naquilo que ele está inclinado a obedecer. O servo de Cristo, ele nem sempre ele vai conseguir lidar com aquilo que tanto incomoda ele. Mas ele vai sentir profunda tristeza por causa do seu pecado. Ele vai lutar diariamente em direção ao Senhor. E querido, isso revela a fome que ele tem hoje. Você é desse que hoje tem fome e sede por justiça? Tem uma promessa do Senhor para você. A sua alma será plenamente saciada em breve. Em breve. Você se incomoda com os pecados e injustiças dos homens? Muito mais por causa de muito mais do que um senso de justiça própria, mas por causa do conhecimento da lei do Senhor. Você é como o salmista que diz: torrentes de água saem dos meus olhos, porque os homens não obedecem à tua lei. Você é esse que está incomodado com a prática do pecado. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Você tem fome e sede por justiça. A sua alma será saciada. Lembra? Identificação, consolo e convocação. E qual é a convocação que eu gostaria de deixar para vocês? E caminhando para o fim, queridos, essa verdade deve mudar o estado da nossa alma hoje. Deve trazer alegria. Deve trazer alegria porque Cristo mudou os seus objetivos. Porque Cristo mudou os seus desejos. Porque Cristo mudou as suas vontades. Isso identifica se você está no reino ou no reino de Deus ou ainda está no reino das trevas. Se os seus desejos, vontades e objetivos têm a ver com este mundo, você ainda não faz parte do reino. Ou você precisa se submeter ao reino antes ao rei deste reino. Isso deve mudar o estado da sua alma hoje, discípulo de Cristo. Quando você se depara com a lei do pecado que ainda opera em você e tanto te entristece. É assim mesmo. Tem jovem que tem dúvida: pastor, será que eu sou salvo? Como é que é a sua luta contra o pecado? Como é que são as suas vontades e os seus desejos? Pastor, eu luto, eu desejo, eu quero a vontade de Deus, eu quero. Muito provavelmente você seja salvo. Porque a característica do salvo, as vontades e desejos, tem uma outra direção. Não tem mais o próprio coração como objetivo e nem o que o mundo propõe. É Cristo e a palavra do Senhor. Isso deve mudar o estado de nossa alma hoje. Meu irmão, minha irmã que está aqui hoje. Para que você não desista de lutar diariamente pela prática da lei do Senhor que você tanto deseja. Deixa eu dizer algo muito específico para você, minha irmã, para você, meu irmão. O Senhor conhece a sua luta. O Senhor sabe o que você passa por causa da obediência a Ele. Considere-se bem-aventurada. Se alegre em Deus. Sua alma será saciada. Isso deve mudar o estado da nossa alma hoje, porque tira os nossos olhos de nós mesmos e aponta para aquele que não apenas é o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé, Cristo. Felizes são aqueles que agora têm fome, porque serão saciados. E eu quero terminar lendo o texto que nós lemos no início do culto como igreja. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Eu vou ler na minha versão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia,
Você pode acompanhar. Romanos 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não levando em consideração a vergonha. Consideremos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desmaiem na vossa alma. Meditem em Cristo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meu querido, talvez o amor a si mesmo seja o principal pecado que tenha assediado você e impedido você de correr a carreira que foi proposta a você. Você é muito autossuficiente. Negue a sua própria sabedoria e submeta seus desejos e vontades àquele que realmente é digno de tê-los, Cristo, seu Senhor, seu Salvador e seu Rei. Amém, irmãos? Amém. Agora você precisa responder a Deus em oração. Você precisa falar com o Senhor. Nesta noite o Senhor identificou mais uma vez. Nesta noite o Senhor consolou os cidadãos do reino. Nessa noite o Senhor convocou você a tirar os olhos de algumas coisas e a olhar firmemente para Ele. E você precisa responder ao Senhor. Então ore. Enquanto os irmãos do Ministério de Culto vêm à frente, ore nesse momento e fale com Deus. Talvez agradecer a Deus, louvar a Deus, talvez consagrar o seu coração ao Senhor, direcionar o seu coração para Ele. Mas fale com Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor.